Olá, família Debate Síndico. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo. Como vocês já sabem, o Debate Síndico é uma plataforma para a gente falar de coisas do dia a dia do condomínio. O foco do Debate Síndico é justamente ser palco para os síndicos. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente está aqui com alguns papos novos, recebendo algumas pessoas. E hoje nós vamos falar de uma coisa interessante que a gente sabe muito que está muito na moda a gente falar de inteligência artificial. Mas a questão é, o que é inteligência artificial? Existem várias inteligências embarcadas numa série de coisas que eu não vou me alongar, porque nós vamos receber um especialista chamado Nicolau Ramalho. Antes de chamá-lo, quero agradecer a equipe do Debate Síndico, agradecer a todo mundo que está sempre com a gente, em especial Gisele, Suzana, Paulo, Marcelo Braga, Bruno, que é quem ajuda a pôr isso aqui no ar, viu, gente? Porque eu venho aqui bater o papo, que é razoavelmente fácil, mas a produção não é brincadeira. Deixe eu ver se Nicolau Ramalho... O Nicolau trabalha com a Ágata e vai aí nos ajudar nessa história de... Aí, boa tarde, Nicolau, seja muito bem-vindo. Agora sim, tudo bem? Graças a Deus, e você? Tranquilo, beleza. Eu não sei se é o horário que a gente começa, mas as conexões andam me dando dor de cabeça. Sempre dá uma emoção, nunca entra no minuto exato. Mas, assim como a inteligência, existem algumas coisas que a gente não consegue entender, né, Nicolau? Começa se apresentando, por favor, meu irmão. Eu costumo. Talvez esse é um ponto que a gente vai falar aqui, né? Da inteligência artificial e a inteligência natural. São Vamos sim. Né? E vamos falar bem sobre isso, né? Exato. Bom, eu sou Nicolau Ramalho, eu sou responsável comercial de duas empresas que trabalham exclusivamente com inteligência artificial. Uma delas é a No Leak Defense, que usa visão computacional, machine learning, deep learning, para resolver dores de segurança no mercado de condomínios, principalmente. A gente tem diversas aplicações em condomínios. E outra delas é a Mr. Turing, que é uma empresa que usa inteligência artificial generativa, Large Language Models e IA generativa, para resolver dores de gestão de conhecimento, nesse caso. Você já falou de um outro tipo de inteligência que é o nosso papo. Quais são as inteligências que tem? Boa introdução, né? Eu até gosto de comentar, inclusive, que a gente... Só para confirmar, Valmor, o meu áudio está chegando bem? Perfeito. Tá ok. Então, eu gosto de comentar, inclusive, que toda essa história de inteligência artificial, no final das contas, ela não tem nada de novo, né? Inteligência artificial, pela primeira vez, um termo inteligência artificial, ele foi registrado pela primeira vez lá na década de 50, em uma universidade dos Estados Unidos. Então, a gente está falando aí de mais de 70 anos de conhecimento sobre a inteligência artificial. Então, qual que é toda essa novidade? Por que a gente tem falado tanto sobre inteligência artificial mais recente, né? A diferença é que lá atrás, quando começou com Alan Turing a pensar na possibilidade da gente, quem sabe, conseguir mimetizar, conseguir reproduzir a forma de pensar do ser humano do lado de fora do cérebro do ser humano, a gente, nessa época, não tinha, finalzinho da década de 40, década de 50, a gente não tinha capacidade de processamento de máquina suficiente para conseguir romper esse desafio que o Alan Turing deu essa ideia lá atrás. Então,
Inteligência artificial começou a ser utilizada, de fato, na década de 70, mas era uma inteligência artificial que a gente chama inteligência artificial por regra, IA por regra. Ou seja, a gente, vamos, está super acostumado a colocar regra na máquina. Se isso faça aquilo. A gente está tão acostumado que às vezes a gente nem percebe que a gente está usando a inteligência artificial. E a gente vem usando, desde a década de 70 até os anos de 2010, essa IA por regra. A grande revolução que está acontecendo agora é que a partir de 2010, a gente já começou a ter capacidade de processamento de máquina com um custo acessível o suficiente para a gente conseguir ter a aplicação prática e colocar, quem sabe até num condomínio, essa ideia de que você pode fazer a máquina pensar por si e ajudar o humano a tomar as melhores decisões. Ou seja, você não precisa mais colocar regra na máquina para receber um retorno. Você pode deixar a máquina raciocinar e te trazer insights que você nem previa que podia acontecer. Esses são, de forma sucinta, os tipos de inteligência que a gente lida hoje no mercado, né? Ou seja, Essa inteligência por regra e regra rede neural. é a que a gente usa, por exemplo, nas câmeras de vídeo, é isso? Isso. Nas câmeras a gente consegue ter as duas, inclusive. Até alguns Ah, anos é? atrás, a gente tinha somente a inteligência artificial por regra nas câmeras, que é, por exemplo, uma movimentação de pixel. Você pode colocar numa câmera para, se movimentar o pixel nessa região do vídeo, me traga um alerta. Você colocou uma regra Certo. objetiva nessa câmera. Hoje, você já consegue, além dessa IA por regra que você coloca na câmera, você já consegue colocar machine learning, deep learning, para poder falar para a câmera, olha, analise o que é o comportamento normal nessa imagem e a partir dessa análise, com muitos milhares de dados, não só um dado, não só o dado movimentação de pixel, mas com muitos milhares de dados, muitos milhares de metadados, me traga o que saiu do padrão, o que saiu do normal nessa câmera. Então, na câmera, a gente tem as duas possibilidades, inclusive. Então, mas aí ela está respondendo a uma pré-programação. E a gente tem uma inteligência que ela vai progredindo, ela vai ficando mais inteligente, mais instruída. Como é que é essa diferença? Se é isso que eu estou falando, se é isso mesmo, né? Sim, o Machine Learning, Deep Learning, o nome mesmo já remete exatamente a essa questão, Valmor, que você trouxe muito bem, que quanto mais tempo de imagem, ou seja, quanto mais dados você tiver coletando nessa câmera, então, quanto mais tempo de imagem você tem analisando com a IA, analisando aquela câmera, mais ela vai aprendendo qual que é o comportamento do padrão daquela imagem. É até Certo. uma boa curiosidade, porque veja, se você treina uma câmera com um comportamento errado, pode ser que ela entenda que aquele comportamento errado é o normal. Vamos já entrar em case aqui, que eu acho que nosso público gosta disso. Por exemplo, numa câmera vamos imaginar aquela câmera ali que fica filmando a entrada de veículos no condomínio. Certo. Se todo dia os moradores têm o costume, ou mau costume, de abrir o portão de veículos e sair andando pelo portão de veículos, ao invés de usar o portão de pedestres para poder fazer isso, a câmera começa a aprender que é normal ter pessoa passando naquela imagem. E quando houver uma invasão pelo portão de veículos, ela está olhando o comportamento da pessoa. Então é o mesmo comportamento do morador que abriu o portão para poder sair, do comportamento do bandido que forçou o portão para poder entrar. Então fica o alerta. Machine Learning, Deep Learning é isso. A gente tem que treinar o comportamento adequado, né? E você acabou de dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu precisei colocar no condomínio as duas inteligências. Uma para ver se saía pedestre, né, avisando, e a outra com a mesma situação. Exatamente isso que aconteceu. O Nicolas, o negócio aqui está pegando fogo. Deixa eu começar a agradecer quem está aqui com a gente, que daqui um pouco eu me perco. E a Agora Cast, que você conhece, Nouliak, Rafael Lima, Doutor Artéria, CMV 3112, Jardinagem Bione,
Charles Skinny, Nicolas, o teu xará, Spy Hit, Vinícius Studi, Adriana Ramalho, conhece a Adriana Ramalho? Sim, conheço. Companhia das Letras e Sam Rodrigues. E alguns que eu perdi que depois eu pego de volta, tá bom, gente? A gente está aqui com o Nicolas falando de inteligência. Ele já começou resolvendo o meu problema básico, que é a gente ter a base do que é inteligência por regras e inteligência neural. Como é que se chama a outra? Por rede neural. Por rede neural. Por rede neural. Então, ele já deu aqui o primeiro exemplo, que é a situação dos maus costumes. Veja a importância, como Freud era pai, né? Veja a importância de uma boa educação, porque até a má educação a inteligência aprende. É isso que você falou, Nicolas? É isso mesmo. Se aquele comportamento inadequado acontece muito naquela câmera, ela vai acabar aprendendo que aquilo é normal. E aí tem outras técnicas. A gente pode entrar com técnica, por exemplo, de processamento de linguagem natural, que é uma técnica que ficou bem popular pelo chat GPT. Hoje Certo. em dia, você já consegue, com inteligência artificial, como por exemplo a Agatha da No Leak Defense, você consegue escrever na câmera o que, que você quer identificar. Ou seja, você já pode adiantar um comportamento que você sabe que é de risco. Quero identificar pessoas pulando muro. Quero identificar crianças andando de bicicleta na quadra poliesportiva. Ou seja, estou até saindo da área de segurança aqui, entrando na operação do condomínio. Quero Que é identificar, importante, né? sim, Que é quero identificar se muito a importante. limpeza da piscina foi feita toda terça-feira às 17 horas. E aí, por programação de linguagem natural, você já consegue imputar na máquina esse comportamento, ele vai entender, digerir essa informação e colocar na rede neural esse comportamento fora do padrão. Deixa eu até fazer um adendo, amor. Você trouxe o caso de, poxa, eu tenho essa dor de tive que colocar para resolver uma outra dor. Muitas vezes a gente precisa, principalmente quando a gente olha sobre a ótica de segurança, ter camadas de redundância. Então, o que eu tenho visto que tem acontecido? Às vezes o condomínio ele tem um sensor de portão aberto e fechado, sensor de portão, sensor de porta aberto e fechado. E Aquilo esse é bem muitas comum, vezes né? é bem comum. Muitas vezes aquilo gera um volume enorme de alarme falso. O portão fica batendo e gera 20 alarmes de uma vez só, é um dos exemplos. Você pode ter a visão computacional olhando aquele portão e identificando se ele está aberto ou se ele está fechado. Então você tem essa dupla camada de aviso sobre um determinado objeto, por exemplo, na imagem nesse caso. Você está falando uma coisa importante, né? Nós temos um dia a dia, especialmente no condomínio, gente, quem está aí participando, vá comentando, estou dando a minha impressão, mas quem mora em condomínio mora com foco de segurança, Nicolas. Indiscutivelmente, quem vai para condomínio não é porque acha legal que o cara de cima faz barulho, que o cara de baixo reclama que você está de salto. Pensa em segurança. E, normalmente, a segurança precisa ser cooperativada, precisa que todo mundo participe, precisa que haja integração entre os agentes. Pelo que você está me falando, a gente consegue fazer uma interação por inteligência, porque você depende do porteiro, da empresa de portaria, a empresa de instalação dos equipamentos, o morador e o síndico. Você acha que a gente consegue fazer uma interface com tudo isso por ter um olho diferente, é isso? Você consegue interagir nessas diversas camadas e pode acatar o interesse de cada um deles. E é claro, a gente sempre tem que, na nossa operação, prestar atenção em o que você vai fazer com cada tipo de alerta. Por exemplo, o alerta que tem uma pessoa entrando pelo portão de veículos ou parada do lado de fora por mais tempo do que o normal, é um alerta que talvez valha a pena entregar isso na central de monitoramento que faz a vigilância remota daquele condomínio. Já o alerta de que tem uma pessoa por mais tempo do que o normal dentro do elevador, é um alerta que pode ser acionado para o porteiro, para o zelador, para ele ver o que está acontecendo naquela imagem. Às vezes a pessoa entrou em pânico, não conseguiu apertar o botão
o intercomunicador do elevador, ou ele está quebrado por algum motivo e a pessoa está presa lá no elevador. O alerta de que tem pessoas passeando com um cachorrinho em uma área que não pode ter cachorro passeando no condomínio, é um alerta que pode chegar direto no grupo de WhatsApp dos moradores daquele, ou dos administradores daquele prédio, e por aí vai. E eu vou até dar um passo, vou mais além também, tá? Vou trazer uma aplicação, pois não, pode falar. Você está indo muito rápido. Deixa eu te falar por quê. O Jardinagem Bione fala aqui. O problema é que quem mora em condomínio quer segurança, mas na prática não pratica a segurança. Você está indo para um caminho muito legal. Voltando ao que você falou lá de alguém na quadra. Acabou de entrar aí Melo, condomínio. Gente, uma pessoa que vale a pena vocês conhecerem, a Shirley. E ela comentou de um condomínio que uma criança foi entrar numa quadra e o portão esmagou essa criança, uma coisa parecida com isso. Então, todo o contexto é importante, gente. Claro que é importante o invasor, claro que é importante a segurança, mas a inteligência para que a gente tenha um dia a dia mais tranquilo. E por que eu interrompi o Nicolas? Porque a gente está indo para um caminho mais rápido. Porque a gente tem casos, Nicolas, que a gente usa, por exemplo, um alerta. E o alerta é sobre suspeita de alguma coisa. E, obviamente, a gente busca que esse alerta seja luminoso, seja sonoro, seja tudo que sirva para dar um alerta. E é muito comum termos reclamação que as pessoas não querem sirene. Sim. Complicado, né? Existem outros recursos. Vou chegar nesse ponto, até abordando aqui o que o Jardinagem Bione comentou ali. E essa é uma máxima da segurança, inclusive, né? Conforto e segurança não conseguem andar junto na mesma frase. Você não consegue aumentar o conforto e aumentar a segurança. Você está disposto, você quer ter mais segurança, saiba que você vai precisar ter um pouco menos de conforto. Pode ser confortável para aqueles moradores que querem sair, apertar o botão do controle e sair pelo portão de veículos, ao invés de cruzar pela clausura de pedestre. Mas isso está em desacordo com a segurança. Essa é uma máxima dos conceitos de segurança. Não, realmente tem toda a razão. Não tem como andar junto conforto e segurança. A gente tem que atingir esse equilíbrio aqui para todos. Então, sim, se você não quer acionar uma sirene, hoje tem diversos outros recursos que podem ter um poder dissuasivo. Por exemplo, a gente tem alguns casos de sistemas de autodefesa e que, inclusive, você consegue criar camadas para esse sistema de autodefesa. Veja, se você está com uma visão computacional, se você está com a Agatha aqui monitorando aquela câmera de portão de veículos e ela identifica que tem uma pessoa parada do lado de fora por mais tempo do que o normal, você pode criar uma automação para ela acionar uma mensagem pré-gravada do lado de fora. Ó, área de segurança, saída de veículos, essa área está sendo monitorada, por favor, saia do local. Se a pessoa ainda assim não saiu, então se de repente a inteligência artificial identifica que não só uma, mas tem 4 pessoas na frente do portão de veículos por mais tempo do que o normal, ou então que essas pessoas estão dentro da área do condomínio, aí sim você já sobe o nível de alerta e pode acionar uma luz estroboscópica, uma sirene ou algo assim. Se você tem certeza absoluta que aquilo ali é um bandido e que o próximo passo dele é roubar algo e ir embora, você pode até acionar um gerador de neblina, por que não, no condomínio. E isso, com certeza, vai ter um poder mais dissuasivo. Então, esse conceito de camadas de segurança e você usar os recursos tecnológicos que a gente tem hoje nesse conceito de camada de segurança é muito importante. Ou seja, sirene, mensagem pré-gravada, luz e até gerador de neblina. Um case interessante que a gente teve recente também foi envolvendo crianças.
Condomínio que tem aquela porta pivotante enorme, né? Aquela porta ela abre de Sim. um jeito que atrás dela acaba criando um canto que pode esmagar uma pessoa, né? E a rede neural, sem nenhum ensinamento, identificou que tinha uma criança no local que não era normal ter criança. Nunca tinha visto pessoa naquele ponto. Era justamente o local que a porta ia pivotar e machucar a criança. Então é bem esse case aqui que a gente está falando de o comportamento da pessoa pode levar a um risco de segurança de pessoas, não de patrimonial. O Nicolas, o propositivo desse papo hoje é a gente justamente onde você está indo. Porque existem níveis. Por acaso, essa noite a gente passou por um problema desse, fora de São Paulo, aonde as pessoas tentaram invadir um condomínio. E família, vocês vão ficar espantados que a coisa que mais assusta é barulho, é luz, né? O Nicolas fez eu lembrar da Graça lá da Car System, lembra? Esse carro está sendo roubado, lembra que a Car System fazia todo esse show? É importante isso. E a base, se a gente está dizendo que o morador mora por segurança, é a segurança da invasão. Mas olha quantos exemplos ele está dando de aplicações que não deixa de ser segurança, porque a criança lá no pátio é segurança, a criança atrás de uma porta que ia ser esmagada é segurança, né, Nicolas? Isso. Tem muita coisa relevante aí. Vou aproveitar de novo aí que eu parei para você respirar e vamos lá. Adriana Ramalho, seja muito bem-vinda. Torre Soluções, Fábio Rombili, Edson Forte, Anderson Salles, síndico, Sandra Bione, seja muito bem-vinda. Melo Condomínio, já falei. Ramalho, Papo Condominial, Ticksoft Bela e Tiago Pina Pina. Peguem aí do lado, gente. Tenham aí o violãozinho. Pode chamar mais gente para participar, para tirar mais dúvida, que hoje a gente está com um especialista aqui e o negócio está só começando. E lembrar que depois a gente vai fazer os cortes dessa live, que a gente está esperando já há algum tempo, e estarão no @Debate Síndico no Instagram e no TikTok também. Mais exemplos, Nicolas. O que mais você tem de exemplos? Nós já falamos do ponto que, na minha opinião, é o mais vulnerável do condomínio, que é a entrada de veículos. Eu estou há muito tempo nisso, e é o lugar por onde mais invadem. A coisa boa, gente, que normalmente invadem pela garagem, mas não abordam a pessoa que está no carro. Esperam a pessoa ir embora para mexer nos carros, para roubar alguma coisa, bicicleta, etc, etc. Mas é o lugar mais vulnerável. É importante o que o Nicolas falou, e síndico, proíba a saída pela garagem. Não só pela segurança, mas pelo risco. A gente tem exemplo de carro que perdeu a direção e esmagou o morador na parede da entrada da garagem. A garagem não é o lugar para entrar. Concorda, Nicolas? Perfeito. E você pode usar isso, até a orientação para os síndicos, para os gestores, né? Você pode muito bem usar isso como algo educativo, é óbvio. A gente já viu diversas vezes isso acontecendo. Aquele grupo de moradores que tem costume de entrar pelo portão de veículos, trazendo mais risco para o condomínio. Quando ele começa a receber notificação ali com a foto dele, com um trechozinho do filme, que, olha aqui, esse comportamento traz mais risco para a gente, não só para você. Uma, duas vezes, acabou. Com certeza ele vai parar de entrar, sair pelo portão de veículos e usar a clausura de pedestre, que é onde a gente consegue ter mais segurança. Então, vamos migrar para a clausura de pedestre agora. Veja, a gente tem hoje, na maioria das vezes, né, os condomínios hoje estão. Até a arquitetura tem se moldando, e isso é histórico, para poder ter mais segurança e ainda assim manter um nível razoável de conforto. Pois não. Dupla validação, né, Nicolas? Isso. Hoje o sistema de segurança se baseia em pelo menos dupla validação. Isso. Então, se a gente tem duas portas ali, tem de fato a clausura de pedestres. Se eu tenho, inclusive, uma entrada, vamos supor, somente de prestadores de serviço, por que não criar uma regra de que todo prestador de serviço só pode entrar um por vez na clausura de pedestre? Porque aí, assim,
você força o prestador de serviço a ter o seu rosto cadastrado e você tem certeza que todo prestador de serviço que acessa o condomínio fez a sua identificação facial. O comportamento desse prestador de serviço, a gente sabe que nunca vai ser exatamente esse. Vem ele e o ajudante, um vai abrir através da face lá e o outro entra junto com ele. Com visão computacional nessa câmera da clausura de pedestre, você consegue identificar se tem mais que uma pessoa ou não dentro dessa clausura de pedestre. E você pode até criar automação para conseguir não abrir se tiverem mais que uma pessoa, mais que duas pessoas na clausura de pedestre da entrada de serviço. E você deixar claro ali a comunicação de que se mais de uma pessoa, saia para poder fazer a sua entrada. Já na clausura de moradores e visitante, de novo, aquela máxima ali que a gente falou do conforto versus segurança, né? Nesse caso, você consegue fazer uma entrada assistida em 100% das vezes que as pessoas entram nesse condomínio. É claro, sem a tecnologia, sem a inteligência artificial, isso não seria possível, porque seria o mesmo custo de você manter uma pessoa ali olhando todo mundo o tempo todo. Então, como é que a gente faz isso? Você coloca a câmera com a visão computacional, olhando se tem uma quantidade maior de pessoas ou não dentro daquela clausura de visitantes. Se tiver, aciona a operação da central de monitoramento para o olhar humano analisar se a pessoa está sendo rendida ou não está sendo rendida nesse comportamento fora do padrão, com a quantidade maior de pessoas do que o normal dentro da clausura de pedestre. Então, eu diria que 80% dos casos é uma entrada assistida por inteligência artificial e 20% dos casos é uma entrada assistida pelo humano que foi acionado pela IA quando ela fala, olha, acho que tem alguma coisa errada, acho que tem alguma coisa suspeita nessa câmera aqui. Humano, olhe para mim, por favor. Então, passando aqui para a clausura de pedestres, né? Pera um pouquinho. Tá bom. Você comentou que a gente consegue saber que entrou mais de uma pessoa. Ok. A gente consegue ter um alerta seletivo para mais de uma pessoa. Aí você comentou da possibilidade de saber se a pessoa está sendo abordada. Como é que faz isso? Na verdade, o que eu estou comentando é, até para ter um custo-benefício adequado, veja, tudo é possível. Só que o custo disso não é aplicável na grande maioria dos casos. Então a gente tem que diminuir um pouco esse processamento de dado para um custo-benefício que faça sentido. Então, ao invés de você identificar as emoções da pessoa na câmera, que é possível, isso é factível, é possível hoje em dia você identificar se uma pessoa está nervosa, ansiosa, se ela está alegre, as emoções básicas. É possível identificar, mas isso é um custo que talvez não pare de pé para uma situação de condomínio. Então, o que hoje tem sido feito? Estou falando caso real, prático, aplicação em condomínios. É você identificar se a quantidade de pessoas está maior do que o normal dentro daquela clausura. Se o tempo de permanência das pessoas dentro daquela clausura está maior do que o normal ou não. Ou seja, alguns indicadores que podem sugerir que a pessoa está sendo coagida ou não. E aí você coloca o humano para, com seu olhar subjetivo, com os limites da IA, que eu sempre falo, né? Criatividade, consciência, pensamento estratégico. Isso a IA não faz. Isso tem que ser o humano. Então, essa criatividade, essa consciência, essa análise subjetiva, se eu estou sendo rendido ou não, ou se minha família é muito grande e eu sempre gero um alerta de quantidade de pessoas maior do que o normal na clausura, tem que ser feito por um humano. Olha, gente, o que é importante a gente entender, né? E o Nicolas vai me corrigir se eu não estou falando bobagem. Toda reação, ela é motivada por alguma coisa. Especialmente quando ela não é padronizada. E a inteligência nos ajuda a definir padrões. E nós somos assim, né? A gente vive por padrões. Inclusive, é um dos problemas de segurança, né, Nicolas? A gente se acostuma com o mesmo caminho, com o mesmo horário, com o mesmo local. E a nossa inteligência, que não é artificial, também tem uma inteligência neural que o nosso cérebro começa a padronizar imagens. Vejam a importância disso. Porque o nosso próprio cérebro vai acostumando com o risco. E a inteligência vem na contramão disso. Na contramão, eu diria, na mão certa, né? Porque a gente consegue que ela vá
através de um outro sistema de pensamento, identificando o tipo de risco que a gente pode ter. Muito bom. Diga mais, Nicolas, estou gostando. É, Jardinagem Bione falou aqui que aquele portão de pedestres no meio do portão de veículos não é viável. Correto. Esse é um problema de arquitetura, inclusive, né? Ou seja, às vezes eu já vi isso. Coloca o portão de pedestre bem no meio do portão de veículos. Isso, para visão computacional, é um transtorno, realmente. Muito bem apontado. Voltando um pouquinho só no portão de veículos, então, já que a gente comentou, a dupla passagem de veículos também é possível identificar por visão computacional, por inteligência artificial, por rede neural dentro de condomínios. Uma pessoa entrando junto com o veículo também é possível identificar, são comportamentos fora do padrão. Ela aprende que aqui eu só tenho um carro passando a cada vez. Opa, de repente eu vi dois carros muito próximos do outro. Aqui eu só tenho um carro passando. De repente eu vi um carro mais uma pessoa, um carona, né, que a gente fala. Então, são comportamentos no portão de veículos que também são facilmente identificados ali pela visão computacional, por inteligência artificial, por machine learning desse jeito. Bom, vou entrar em outras áreas até do condomínio, Valmor. Pode ser ou você quer entrar de outra forma? Não, de novo, o propositivo por demanda, né, Nicolas? A gente tem aí um número grande de seguidores. Por sinal, gente, muita gente vem assistir a live e não entra lá como seguidor. E o Instagram, para quem não sabe, se você não pagar para ele, ele não manda para quem não é inscrito, viu? Então, inscrevam-se para poder ter esse contato para não estar perdendo conteúdo nessa qualidade. O foco hoje é a gente falar de tudo mesmo. E aí depois, Nicolas, a gente tem um blog, se você quiser mandar material, a gente vai falando. Já vou pôr o Nicolas à disposição aqui, vocês já estão percebendo que ele é uma pessoa muito disponível, sabe o que está falando, e este é um assunto muito importante. Mandem informação. Pode continuar entrando nos assuntos aí. Vou fazer melhor até, Valmor, nem foi combinado. Eu acho que no meu perfil do Instagram tem um link para um e-book que eu escrevi, que é justamente uma metodologia de implantação de IA nos negócios. É verdade. E, Muito e bom, viu, gente? Pode eu, pegar porque é muito bom. eu criei um cupom especial de desconto aqui para o grupo, para o Debate Síndico. Quem quiser comprar agora, clicar lá no perfil, no meu perfil, no link que está no meu perfil do Instagram, na minha bio do Instagram, usa o cupom Debate Síndico, tudo junto, que já vai ter 50% de desconto. E vocês já devem imaginar que nós somos clientes. E só me impressiona com o que eu vejo, viu, gente? É muito importante. Além de ser um produto legal, confiável, etc. e tal, isso é muito importante. A gente está vendo em São Paulo, né, Nicolas, e vocês estão muito ligados a isso, a esses postes de segurança, né? É outra coisa que só vem agregar, né? É, Quanto mais massa crítica a gente tiver, acredito que seja melhor para um trabalho de segurança, tá certo? tá certo, só que você tocou num ponto delicado aqui, que é o que a gente faz. A gente consegue fazer predição e agir em todos esses postes? Essa é uma boa provocação mesmo. Eu acho que não precisa provocar, que a gente já sabe que não dá, mas tudo é um início. Exatamente. Eu vou até aprofundar nos postes agora, então. A Por gente favor. vê nitidamente três níveis diferentes de inteligência artificial que podem ser embarcadas nesses postes. Vale salientar que a grande maioria deles, eles estão sendo utilizados somente para análise forense, que eu falo, né? Ou seja, aconteceu algo, vou investigar o que aconteceu. Depois que o fato aconteceu, vou recuperar as imagens. Olha, teve um assalto terça-feira passada na frente desse poste às 23 horas. Vamos atrás de recuperar as imagens. Esse é o básico, esse é o poste sem nenhum recurso de inteligência. No mínimo, esse poste, ele precisa ter uma inteligência que consiga fazer a ronda virtual, que é você colocar a rede neural para entrar algumas vezes ao dia naquele poste e comparar com imagem de referência.
Porque pensa comigo, isso é caso real de vários clientes nossos que já colocaram desse jeito. Você começa a subir o poste na rua, quando você está ali com uns 300 postes, a sua central de monitoramento, ela já passa umas 3, 4 horas por dia só fazendo ronda virtual nesses postes, para saber qual poste teve a sua câmera alterada a posição pelo tráfego da rua, qual poste foi vandalizado, ainda está conectado, mas ele foi vandalizado e está no chão, qual poste está suja a lente, ou então da noite para o dia teve uma teia de aranha sendo construída na frente da câmera e está obstruindo a imagem. Então, um posto de monitoramento, a partir de 300 postes, ele passa umas 3 horas do dia só fazendo isso. Isso é custo para a sua operação. Então, você precisa pelo menos colocar essa camada de IA que faça essa ronda virtual e compare com imagem de referência. Um nível um pouco mais avançado de inteligência artificial é, de fato, você colocar um machine learning, deep learning, como a Agatha, por exemplo, nesse post, que ela vai ficar monitorando o tempo inteiro o que está acontecendo. E aqui você vê um caso típico que não adianta ir com inteligência artificial por regra. Por quê? O ambiente urbano ele é um ambiente caótico. Acontece tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E são coisas que a gente não consegue prever que aconteceriam. Ou seja, como é que eu vou prever que um motoqueiro parado por mais tempo do que o normal na frente de uma escola é uma pessoa que está planejando alguma ofensa a essa escola e não e colocar regra para poder detectar isso? É impossível a gente entender o que é o comportamento que pode acontecer naquela imagem. Aí é a inteligência artificial por regra que existia exclusivamente antigamente, que a gente precisava colocar regra na imagem. Quando você vai para a rede neural de fato, ela já aprende que, olha, nessa câmera, na frente de uma escola, eu sei que os pais costumam ficar aqui do lado de fora por X tempo, do lado de lá da rua, por X outro tempo, e nessa faixa horária e naquela outra faixa horária. Agora, tem uma pessoa que está 1h15 aqui na frente dessa escola, desse escritório de advocacia, desse banco. O que está acontecendo? É um comportamento fora do padrão. Aqui a gente está falando de algo que só a rede neural consegue entender o que é o padrão daquela imagem e começar a acionar o humano para o humano ter, de novo, a dupla checagem se aquilo ali é um comportamento que merece ser investigado a mais ou não. Esse é o outro nível de inteligência artificial nesses postes. Aqui você consegue ser preditivo. Pois não. Nicolas, você, obviamente, como um cara conhecedor disso e um técnico, deixa eu fazer uma fala da seguinte forma. O que eu uso de inteligência artificial, eu não estou esperando que ela tome essa decisão. Porque a suspeita é a suspeita, né? Então, é bom saber que a neural vai conseguindo a cada dia estar mais próximo do real. Mas essa situação de alguém que está lá aguardando já pode gerar uma suspeita, família. E você pode ter alguém cuidando, olhando. Não precisa espantar, não precisa dar tiro. A graça não precisa ligar, cuidado, você vai ser assaltado. Mas já é um ponto de inteligência. Eu estou entendendo o que o Nicolas está falando, ele vai melhorar o nível de inteligência e de segurança, mas eu queria voltar aqui e dizer que toda aplicação a gente também vai aprendendo. Porque eu quero insistir bastante, viu, Nicolas? Como disse aí Jardinazzi Bione, o Henrique, é muito difícil fazer com que as pessoas participem dessa situação. Né, os postinhos que está virando uma febre em São Paulo, né? Não é porque está o postinho que você não tem que se cuidar. E o mais importante, deve cuidar e dar feedback. De novo, deixa eu aproveitar que você parou. Bem-vindo, Marcos Oliveira, Daniel Braga, Wallace Salles, Sindicali Japul, W. Branch, Professional, Evolution Psy, Game Solis, Nottingham, Ato Júnior, Joservan, Governança Edir, Quadros Abstratos, olha que belo nome, Márcia e Fontes, Antônio Carlos, Missão Síndico, que está sempre com a gente, e deixa eu ver se o último caiu, tem um pouco de sossego, Eli Geise Oliveira. Então, para você lembrar o seu passo, você já falou do segundo nível de segurança, que é de começar a estudar a avaliação.
Uma pergunta. Você deu o exemplo de uma escola. A escola consegue interferir no prompt dessa inteligência e dar essa informação para acelerar a inteligência, ou ela trabalha em causa própria? Então, a gente tem duas formas de fazer isso. Ou, como eu comentei, usando um chat GPT, um processamento de linguagem natural, um NLP, Natural Language Processing, para você falar o que você quer. Então, a escola pode antecipar a rede neural, entender o que é o normal. Ela pode escrever para a câmera falando, olha, eu quero identificar esse comportamento. Quero identificar pessoas paradas do lado de fora da escola por um tempo maior do que o normal. Quero identificar pessoas pulando o muro. Quero identificar, seja qual for o comportamento que ele deseja. Então, essa é uma forma de acelerar o ensinamento e é uma forma muito prática. A outra forma é por reforço, ensinamento, reinforcement learning, ensinamento por reforço, ou seja, é possível você dar feedback para a inteligência artificial, positivo e negativo, e ela também acelerar esse processo da aprendizagem do que é o normal, o que é o padrão naquela imagem. Também existe essa técnica de ensinamento. Bom, então nós falamos em inteligência por regra, e dentro da neural tem uma inteligência que é incentivada por ela própria, e você comentou que a gente pode ir fomentando o prompt, dizendo positivo ou negativo. Correto. Ou Ok? escrever o que você quer naquela câmera. Ou seja, é como você fazer um prompt de IA generativa num chat GPT da vida, por exemplo. Todo mundo entendeu, gente? A inteligência segue a linha dos prompts, de você criar um robô. E o que ele comentou, eu não estou traduzindo o que você está falando, não, viu, Nicolas? É que você falou assim: alguém que permaneça no local por mais que o normal. Como é que se define o normal? É a escola, no exemplo da escola, é a escola que define o normal ou a inteligência vai estabelecendo a regra? Ou os dois A juntos? inteligência pode estabelecer a regra. Ela vai aprender o que é o normal. Se você falar normal, ela vai entender. Bom, quero identificar pessoas por mais tempo do que o normal do outro lado da rua. Vamos desconstruir essa frase dentro da IA. Ou seja, rua, ah tá, esse objeto parece com a rua. Pessoa, ok, esse é o alvo do monitoramento. Por mais tempo, ok, essa é a análise que a gente vai fazer, que o normal. Então, para eu ter o normal, eu vou fazer uma análise naquelas imagens que eu estou aprendendo agora, o que é o normal e o que não é normal. E ela começa a fazer essa média do que é normal e o que não é normal e trazer o que é fora do normal. Você pode também falar para ela, quero identificar pessoas do outro lado da rua paradas por mais do que 10 minutos. Você também pode fazer isso. Ou, como você falou, você pode ir reforçando. Desse jeito ok, desse jeito não ok. Você Correto. comentou comigo, acho que é uma coisa que pouca gente sabe, a rede neural ela faz uma reengenharia da imagem, né? Ela decompõe a imagem para poder compor. Fala um pouquinho disso. É assim que a rede neural consegue ver, enxergar. Então, ela vai desconstruir aquela imagem, uma imagem de um cachorro, por exemplo. Ela vai desconstruir pixel a pixel daquela imagem e começar a reconstruir na sua rede neural essa imagem e entendendo, padronizando, levando como consideração os outros padrões de imagem que ela viu antes de cachorro ou de urso. Opa, vi que tem 4 patas. Pode ser um cachorro ou pode ser um urso. Ah, eu vi que tem um focinho. De novo, pode ser um cachorro ou então um urso menorzinho, um urso pequeno. Sim, Achei o rabo. Vamos ver o tamanho do rabo. É um rabo pequeno ou é um rabo grande? É um rabo grande. Então aqui eu já tenho 99% de acurácia de que isso daqui é um cachorro e não um urso. Estou dado hipotético. Mas é assim que ela vai reconstruindo a imagem e tendo a certeza do que é aquele objeto. Né? então ela é mais complicada do que a gente imaginava, né? Vocês vejam, como eu dei o exemplo atrás, né? Nós temos uma inteligência neural.
A gente vai construindo as sinapses e a gente vai tendo a nossa inteligência. O processo, gente, faz uma reengenharia mesmo. Como é que você não usou reengenharia? Você usou um outro termo, né? O que ela faz? Não, mas Desconstrói. é uma reconstrução daquela imagem. Desconstrução e reconstrução daquela imagem. E talvez por isso a gente precisa aprender com ela. E o que é muito importante na minha visão, por ser usuário, a gente aprender a confiar. E eu vou dizer para vocês o que eu digo toda vez. Assim como a gente precisa ajudar a segurança, a gente precisa usar, colaborar com a segurança, colaborar com o síndico, precisamos colaborar também com a inteligência artificial. O Fábio já comentou, o Nicolau já comentou lá no começo, que a inteligência artificial também aprende errado. Essa é uma boa, estou repetindo, viu, Fábio? Porque muita gente. Fábio não, eu preciso falar do Fábio aqui. Nicolau, porque a gente tem uma audiência rotativa, e olha que exemplo bacana. Cuidado com a sua inteligência artificial, porque ela também aprende errado. Exato, exatamente. Vou trazer um outro exemplo, então, desse de inteligência artificial aprendendo errado. Veja, hoje em dia, nos condomínios tradicionais, com portaria tradicional, é, alguns clientes usam isso para fazer um monitoramento do comportamento do próprio porteiro dentro da portaria. Então, se ele se ausentou do posto de trabalho por mais tempo do que o normal, se ele está usando excessivamente o celular dentro da portaria, se ele está recebendo pessoas dentro da portaria com uma quantidade de pessoas maior do que o normal, veja, é uma situação que ele pode estar sendo rendido, inclusive, serve para a própria segurança do porteiro, né? Ou se ele está parado por mais tempo do que o normal. Eu não vou falar que ele está dormindo, porque na maioria das vezes ele fica de costas para a câmera. Mas se ele está quietinho ali, imóvel na cadeira, quase que deitado por muito tempo, é um indicativo que pode ser que ele esteja dormindo. Veja, ela pode aprender, se ele fica o tempo inteiro com o celular na mão, ela pode aprender que não, aqui nessa imagem é normal isso. Esse é um tipo de situação que vale a pena você fazer um ensinamento ou por reforço, ou por NLP, por processamento de linguagem natural, falando que você não quer que ele fique com o celular por mais do que X minutos, ou por mais tempo do que o normal, por exemplo. Você deve saber, né, Fábio? A gente usa isso numa mesa de operação, especialmente no horário noturno, que é o horário mais difícil para o ser humano, né? Então, a gente já tem uma configuração que toma atitudes para manter a pessoa ativa, para manter a pessoa alerta, e já tem níveis de decisão que avisa o líder, avisa um processo externo, habilita uma outra mesa que faz backup. A inteligência, família, vai indo para lugares impressionantes. As pessoas que são lá da minha época do século passado, a gente escuta muito, a gente falava muito isso, né? Quando a gente começou com a informática no Brasil, com a microinformática, a criar coisas que não se usavam. Olha, um depoimento importante. Quando a gente começou com a microinformática, a única coisa que se falava era: pessoas irão perder o emprego. Então, de certa forma, não era mentira. Quando você comprava um computador que fazia folha de pagamento, ele deixava algumas pessoas sem o emprego de fazer apontamento do cartão de ponto. Em contrapartida, ele foi crescendo tanto os outros produtos, as outras condições, que voltavam. E com o tempo, ninguém mais vive sem o computador. Essa é a questão da inteligência artificial, gente. Por que da chamada da urgência de se entender isso? E eu diria entender e começar a usar. Não precisamos chegar no nível que o Nicolas está falando. E um outro testemunho importante: inteligência artificial é mais barato do que vocês imaginam. Vão no perfil do Nicolas, peguem esse PDF, esse e-book, e vocês vão ver que, inclusive, é uma coisa economicamente viável. E começamos, né, estou me incluindo nisso, a aprender como isso melhora a vida da gente. Estou certo, Nicolas? Falei alguma coisa fora da tua visão, não? Perfeito. Vou comentar sobre o impacto no trabalho, mas chama a atenção que a gente ainda não entrou, a gente por enquanto está falando só de visão computacional, ainda tem
a IA generativa e LLM, Large Language Models, aplicado também dentro do condomínio. Vamos chegar lá. Operacional, né? Mas, de novo, a questão da novidade, né? Assim como a inteligência artificial não é novidade, a novidade é a capacidade de processamento de máquina que tornou isso acessível, como você acabou de comentar. Sim. O impacto no trabalho, o impacto da tecnologia no trabalho também não tem nada de novo. Adam Smith já falava isso há 400 anos atrás, 400, 600 anos atrás, quando É, ele apresenta ali que a gente tem que alocar os nossos recursos onde a gente consegue ter mais valor. É exatamente isso que a gente faz no nosso trabalho quando a gente busca qualquer tecnologia e a gente aloca essa tecnologia para fazer o trabalho que é de menor valor e libera o humano para conseguir alocar o seu recurso mais valioso. Lembra dos 3 pontos que eu tinha comentado: criatividade, pensamento estratégico e consciência. Alocar o seu recurso humano, que é extremamente valioso, muito mais valioso do que a tecnologia, onde ele tem mais valor, onde ele vai receber mais valor por isso. Então, isso já acontece há centenas de anos. A gente ficar parado ou ter qualquer tipo de barreira cultural em relação à adoção de novas tecnologias é um absurdo nesse sentido. A gente está simplesmente, se fizer isso, a gente está deixando o ser humano num trabalho que não tem o valor adequado para o ser humano, já que a gente consegue ter tecnologia que faça isso. Então vamos elevar o valor do ser humano. É isso que esse é a argumentação, a minha visão, né, pelo menos. olha, o Nicolas veio hoje para surpreender e diz que tem um monte de coisa para falar e estamos chegando no fim. Importantíssimo isso. A gente entender que tudo vai em prol a melhoria do ser humano, né? É óbvio que todo mundo precisa de emprego. Estou levantando a possibilidade que a gente viu na informática, que perdeu-se alguns empregos e abriram-se muito mais outros, mas é muito importante a gente estar criando situação para que a gente melhore, gente. É muito comum aqui, viu, Nicolas? A gente tem tido essa alegria de receber gente que nem você, que está pensando nos outros. Por falar nisso, M. Fábio, seja muito bem-vindo. Carlos Carcelli, primo, seja muito bem-vindo. Eligleice Oliveira, Arranjo de Mesa, FPV Goiás, vocês chegaram muito próximo do fim. Estamos falando com Nicolas Ramalho. Ele vai repetir de novo os contatos dele. Falou muita coisa legal, especialmente que ele tem um e-book dando as dicas de como usar e já de quebra já trouxe uma situação de 50% de desconto para quem quiser aquisição de muita inteligência artificial e de pouca também. Por que eu estou repetindo isso, viu, Nicolas? Precisa começar. Bora então para a parte mais estrutural do condomínio. Eu estou te segurando um pouquinho, porque a ideia é não apavorar o síndico, né? Chega aqui com muita novidade e o cara fala: Meu Deus do céu, estou muito atrás do tempo. Ele vai sentir isso com esse próximo papo ou não? Vai, pior que vai. Eu sei que vai. Até fechando a questão do impacto no trabalho, eu mantenho também um podcast, é o E Agora Cast. E agora, Também, conhece, belo nome. a provocação é exatamente essa, né? IA de inteligência, de e agora? O que vai acontecer? E agora? O que a gente vai fazer? Então, um dos episódios eu fui para uma fazenda de queijo aqui no interior de São Paulo conversar com o dono dessa fazenda, produtor rural, e ele era executivo de empresa de tecnologia, ele implantava SAP, que é um ERP extremamente robusto. O mais. Jogou tudo para o alto e foi produzir queijo. Hoje ele produz queijos fantásticos, premiadíssimos, muito, muito bons mesmo. Então, a pergunta principal que eu fiz para ele foi nesse sentido, de que, ok, você abandonou a tecnologia, mas foi possível? Teve sucesso? E a resposta é impossível. Para eu produzir queijo de qualidade, eu tive que adotar tecnologia de altíssimo nível nesse queijo. Então, não é por aí. A questão do medo da tecnologia tem que passar ao largo disso. E não é a tecnologia que toma os empregos. O que toma os empregos é a falta de ambição, a falta de vontade de fazer mais e melhor com menos. Isso é que coloca o emprego em risco, não é a tecnologia. Bom, Concordo.
E quando a gente sai ali dessa visão computacional, falando das câmeras, a gente hoje tem IA generativa e Large Language Models, né? A gente está falando de inteligência artificial em cima de dados, dados puramente. Então, veja, por que não a gente colocar uma IA generativa lendo o estatuto do condomínio, as regras do condomínio, as regras sobre como fazer uma reserva da churrasqueira ou do salão de festas, e ao invés de você deixar ali o síndico respondendo isso, o porteiro respondendo essas dúvidas para os moradores, por que não colocar um assistente robusto no seu condomínio respondendo isso através da inteligência artificial generativa? Ou seja, não é uma inteligência artificial por regra, que você simplesmente criar ali um bot de atendimento que digite um para isso, digite dois para aquilo, extremamente rígido, regra. Não. É você jogar a inteligência artificial generativa para conseguir interpretar todas aquelas informações e responder para os moradores sobre como fazer tal procedimento, se eu posso fazer festa nesse contexto, eu posso convidar, meus convidados podem usar a piscina ou não podem usar a piscina, como é que eu faço tal procedimento dentro do condomínio. Então, tudo isso hoje em dia já está sendo automatizado. E aí vai um passo além. Você já consegue criar agentes de inteligência artificial para, bom, se eu posso fazer a reserva do salão de festas para tal dia, nessa quantidade de visitantes, faça a reserva para mim. E você torna esse assistente de inteligência artificial um agente de inteligência artificial. Além de entrar nessas partes mais estáticas de informação, você já tem isso inclusive no interfone, na portaria. Ao invés de você colocar um bot de atendimento, de novo, com regra rígida, você consegue colocar todos os manuais, protocolos, procedimentos de é um visitante, então tem que ser assim, é um morador daquela forma, é um prestador, é um entregador, você vai ter que ir para esse local e você faz o atendimento disso 100% pela IA generativa, ainda que por voz. Essa ainda é IA generativa e já é caso real que está escalando bastante nos condomínios. Ô, Nicolas, eu montei um robô para fazer gestão de condomínio, gestão de médio e longo prazo. Então, pôs-se toda a documentação em um servidor e podia se perguntar qualquer coisa. Por exemplo, quem foram os últimos síndicos, quando eles começaram, quando eles acabaram, quando foi feitas as últimas pinturas no prédio, qual é a data que foram feitas as eleições, quais as empresas que participaram, que empresa ganhou. É isso. O infinito e além. Né? Perfeito. Ainda é muito caro, mas tenho certeza que essa é uma tendência que vai baratear. De novo, a nossa pauta aqui. Né? É importante usar para entender aonde vai. E tudo que você pensar, você consegue fazer isso dentro de um robô. Com um pouco mais de investimento, um pouco menos, mas consegue fazer. Baseado em informação, sem dúvida nenhuma, né? Isso. Sempre levando a premissa básica, né? Quais são os limites? É só a gente pensar o que é intrinsecamente humano. De novo, insisto nisso. Criatividade, pensamento estratégico e consciência. Esse é o limite da IA. Então, se esse é o limite, qualquer processo e procedimento que precise ter uma análise subjetiva, é bom a gente separar esse processo e procedimento. O que é dado, o que é informação e o que é decisão. O que é julgamento que eu tenho que fazer com esses dados e o que é decisão em cima desses dados. Então, você quer aplicar da maneira correta, segura, inteligência artificial no condomínio, você tem que entender processos e procedimentos, separar o que é dado do que é decisão e principalmente colocar a IA no que é dado. Em alguns casos, você consegue criar automações para colocar nos dois lados da balança. Mas é importante ter essa visão sobre concreticidade do que é decisão e tomar cuidado quando você vai criar esse tipo de automação em cima da decisão. E uma coisa importante, né, Nicolas? Para quem mexe com um pouquinho disso, é importante entender que plataforma você está usando. Aqui a gente está falando especificamente
de uma empresa que tem a tecnologia, etc, etc. A inteligência artificial, ela tem níveis, né? Como ela é artificial, ela cria algumas realidades que não são verdadeiras. O grande apego, né, de você ter um chat profissional ou não é a qualidade de resposta que ela te dá. Então é importante que você aprenda a viver com ela e dizer e lembrar que ela pode até ser um funcionário seu, mas tem que ter uma gestão bem feita. Tô certo? Correto, perfeito. Meu É amigo, importantíssimo ter essa análise. estamos chegando no fim. O que mais precisamos falar? É, o meu perfil ele tem os links tanto da Mr. Turing como da Knowlic. Mr. Turing é a empresa de IA generativa e Large Language Models e a Knowlic a divisão computacional que a gente tem falado. Realmente criei esse cupom de desconto especial aqui para gente agora, com prazo de um dia ali, debate síndico, e o link para o e-book está no meu perfil, na minha bio também. É claro, ele não é só um PDF, tem vários outros. Por ser e-book, eu usei e abusei tanto de inteligência artificial como de multiplataformas dentro desse conteúdo. Então, vale a pena verificar, sim. Fora isso, é muito bonito, viu, gente? Vale realmente a pena ver. Vou só lembrar quem entrou agora aqui no finalzinho, que isso fica gravado. Depois terão os cortes tanto no Instagram, como no TikTok, como no YouTube. Entre lá, siga a gente. Fábio Lobo, você chegou muito no fim, amigo. Volte e assiste tudo. Roberta Teixeira, Maxi Ribeiro, Rosipe. Nicolau, obrigadíssimo por tudo, não só por isso, né? Pelo apoio que você tem dado a gente lá na inteligência artificial. E lembrar que eu gostei muito do teu. O nome Nicolau, não à toa, né? Veio do filósofo. Dizer que aqui a gente tem a nossa parte filosófica também, sem inteligência artificial. Marcelo instituiu a lâmpada de Aladim e pede para todo mundo na despedida que faça 3 pedidos para Aladim sobre inteligência artificial. O que o Nicolas Ramalho pediria para o Aladim? Boa provocação, hein? Eu começo com inteligência natural. Que o humano tem a inteligência natural para conseguir aplicar da maneira correta tudo isso que a gente está falando. Pé no chão, não adianta pensar que tudo é possível e tentar ir para a Lua, porque isso não vai ter uma aplicação e a pessoa acaba se frustrando em relação a essa aplicação. Então, pé no chão sobre a aplicação de tecnologia é crucial. E a terceira coisa, eu acho que equilíbrio, razoabilidade, vamos por essa linha. 3 pedidos. Inteligência humana. Natural, isso daí. Natural. O segundo, Pé no chão. pé no chão e equilíbrio. Filósofo Nicolau, foi um prazer inenarrável. Façamos mais esse papo. Obrigado pelo caminho. Ele já deixou a indicação de onde vocês devem procurar o que ele tem. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. E é um prazer ter Nicolau na nossa família. A todos vocês, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, 18h30. Obrigado, Nicolau. Obrigado, parabéns.